Era uma tarde de sábado, o sol já começava a se pôr quando o irmão João chegou à igreja com o coração pesado. Não era a primeira vez que ele vinha, mas naquela noite sentia uma luta maior dentro de si. Enquanto os irmãos cantavam o hino, ó, que amigo temos em Jesus, ele baixou a cabeça e as lágrimas escorreram sem controle. Não aguentava mais carregar aquele fardo sozinho. O irmão que estava ao seu lado, percebendo sua aflição, colocou a mão em seu ombro e sussurrou: Irmão, o Senhor está aqui. Não desanime. João tinha 38 anos, mas se sentia como um velho derrotado. Desde criança ouvia que não prestava para nada. O pai, homem duro, nunca lhe deu uma palavra de encorajamento, só críticas e até xingamentos. Você é um inútil, nunca vai ser ninguém, eram palavras que ecoavam em sua mente como marteladas. Na escola não foi diferente. Os professores não acreditavam nele, e os colegas o chamavam de burro. Com o tempo ele mesmo passou a acreditar naquela mentira. Casou-se cedo, pensando que um lar o faria feliz, mas o casamento desandou. A esposa, cansada de suas inseguranças, foi embora levando os 2 filhos. Até minha família me abandonou, pensava. O álcool se tornou seu refúgio e o trabalho, quando tinha, era só para comprar mais bebida. Mas naquele sábado, algo era diferente. Enquanto o irmão orava no púlpito, João sentiu um aperto no peito. Não era dor física, era como se uma voz sussurrasse: Filho, você não é o que eles disseram. Ele tentou ignorar, mas a voz persistia. Quando o irmão convidou os que queriam se entregar a Cristo para virem à frente, João hesitou. Deus não vai querer um homem como eu, pensou. Mas então lembrou-se das palavras que ouvirá na primeira vez que entrou naquela igreja: Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Com as pernas trêmulas, levantou-se e caminhou até o altar. Os irmãos o rodearam, alguns com as mãos estendidas, outros orando em voz baixa. Um irmão mais velho, com voz firme mas cheia de amor, disse: Meu irmão, hoje é o dia da sua libertação. Deus não olha para o que você foi, mas para o que Ele pode fazer de você. João caiu de joelhos e chorou como nunca. Não eram lágrimas de dor, eram de alívio, como se um peso de toneladas fosse tirado de suas costas. Quando se levantou, sentia-se leve, como se tivesse nascido de novo. Nos dias que seguiram, a batalha não acabou. As tentações vinham, as memórias dolorosas ainda o assombravam, mas agora ele tinha algo que nunca tivera antes: esperança. Os irmãos da igreja não o deixaram sozinho. O irmão Pedro, um homem simples que trabalhava como pedreiro, começou a visitá-lo todos os dias depois do trabalho. Não pregava, não julgava, só sentava ao seu lado e lia a Bíblia. Deus tem um plano para você, João. Ele não comete erros, dizia Pedro, enquanto folheava as páginas do livro sagrado. Uma noite, enquanto liam juntos o Salmo 139, João parou no versículo 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Eu tenho plena certeza disso. Aquelas palavras o atingiram como um raio. Deus me fez de modo especial? Ele nunca havia pensado nisso. Sempre se viu como um erro, um descuido de Deus. Mas ali, naquela sala simples com a luz amarela da lâmpada tremeluzindo, ele começou a enxergar a verdade. Não era lixo, era ouro escondido sob a sujeira do pecado e das mentiras. O irmão Pedro então contou sua própria história. Também fora um homem quebrado, viciado em bebida, até que um dia, em uma reunião como aquela, Deus o tocou. Eu também achava que não tinha jeito, João. Mas olha só o que o Senhor fez. Hoje tenho uma família restaurada, um trabalho honesto e, acima de tudo, paz. João ouviu atentamente e, pela primeira vez em anos, sentiu um desejo genuíno de mudar. Começou a frequentar as reuniões com mais assiduidade. Não faltava um culto sequer. Nos domingos ficava até o final, ajudando a arrumar as cadeiras, varrendo o chão. Pequenos serviços, mas que o faziam sentir útil. Os irmãos notaram a mudança. A irmã Maria, uma senhora de cabelos brancos que sempre chegava cedo para orar, um dia lhe disse: João, você tem um domingo, Deus vai usar você de uma maneira especial. Ele não entendeu na hora, mas guardou aquelas palavras no coração. Um dia, durante uma reunião de oração, o irmão que presidia pediu que alguém lesse um trecho da Bíblia. João, tímido, nunca havia lido em voz alta para os outros, mas sentiu um impulso e levantou a mão. Com voz trêmula, leu Romanos 8, 38, 39. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Quando terminou, olhou para os irmãos e viu muitos com os olhos cheios de lágrimas. Um deles se levantou e disse: Irmão João,
Você leu com tanta unção que parece que Deus estava falando diretamente conosco. Aquilo o marcou profundamente. Será que Deus poderia usá-lo, mesmo com todo o seu passado? A dúvida ainda vinha, mas a cada dia ele se apegava mais à promessa de que em Cristo era uma nova criatura. Começou a orar mais, a jejuar, a buscar a Deus de todo o coração. E Deus fiel começou a responder. Certa manhã, enquanto caminhava para o trabalho, João passou por um homem sentado na calçada, com a cabeça baixa e uma garrafa de cachaça ao lado. O coração de João se apertou. Aquele homem poderia ser ele mesmo há alguns meses. Parou, sentou-se ao lado do desconhecido e perguntou: "Meu irmão, tudo bem?" O homem olhou com desconfiança, mas João não desistiu. Começou a contar sua própria história, como Deus o tirara da lama e o colocará sobre uma rocha firme. O homem, com os olhos vermelhos, ouviu em silêncio. No final, João convidou: "Vem comigo hoje à noite. Lá você vai encontrar pessoas que oram por você, que não vão te julgar." O homem hesitante aceitou. Naquela noite, o desconhecido, que se chamava Antônio, foi à igreja. E assim como João, também encontrou a misericórdia de Deus. João não sabia, mas aquilo era apenas o início. Deus estava preparando algo maior. Com o tempo, João começou a ser usado pelo Senhor para falar com outros que estavam nas mesmas condições que ele já esteve. Não era um pregador eloquente, não tinha estudos teológicos, mas falava com a autoridade de quem havia sido transformado. Os irmãos da igreja notaram que sempre que João testemunhava, havia uma unção especial. Muitos se aproximavam dele depois das reuniões para pedir oração. Um domingo depois do culto, o irmão que presidia a congregação chamou João em particular. "Irmão, temos observado o seu crescimento e como Deus tem usado você. Gostaríamos que você começasse a ajudar na visitação aos enfermos e aos que estão afastados." João ficou surpreso. Ele, que sempre se sentiu incapaz, agora era convidado a servir. Mas aceitou, sabendo que não era por sua própria força, mas pela graça de Deus. As visitas começaram a render frutos. João ia às casas, orava com os doentes, lia a palavra para os desanimados. Muitas vezes, saía das visitas com o coração cheio de gratidão, vendo como Deus operava através dele. Uma vez visitou uma irmã que estava muito doente, quase desistindo da vida. João orou com ela, lembrando-a das promessas de Deus. Alguns dias depois, a irmã se levantou curada. Quando voltou à igreja, foi direto até João e, com lágrimas nos olhos, disse: "Deus me curou através da sua oração. Obrigada, meu irmão." João chorou naquela noite, sozinho em seu quarto. Não era pelo milagre em si, mas pela certeza de que Deus, que um dia ele pensou que o havia abandonado, agora o usava para abençoar outros. "Senhor, como eu não te vi antes?" orou. "Como pude acreditar que era lixo se o Senhor me via como ouro?" Os anos passaram, e João se tornou um dos pilares da congregação. Não era um obreiro nomeado, não tinha título, mas todos o respeitavam. Sua vida era um testemunho vivo de que Deus não desiste de ninguém. Ele continuou visitando os necessitados, orando pelos enfermos, falando aos corações quebrantados. E sempre que alguém lhe perguntava como havia mudado tanto, ele respondia com um sorriso: "Não fui eu que mudei. Foi Deus que me tirou do lixo e me transformou em vasilha de honra." Uma noite, depois de um culto especialmente abençoado, João sentiu um desejo forte de agradecer a Deus por tudo. Ficou até tarde na igreja, sozinho, de joelhos diante do altar. "Senhor, eu não merecia nada disso. Eu era um homem morto, mas o Senhor me deu vida. Eu era cego, mas agora vejo. Eu era um prisioneiro, mas o Senhor me libertou. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por me mostrar que nos teus olhos eu nunca fui lixo. Sempre fui ouro, só estava escondido debaixo da sujeira. Mas o Senhor me limpou, me refinou, e agora eu brilho para a tua glória." Quando saiu da igreja naquela noite, o céu estava estrelado. João olhou para cima e sorriu. Sabia que ainda tinha muito a aprender, muitas batalhas a enfrentar, mas também sabia que não estava sozinho. Deus, que o tirara do lamaçal, o sustentaria até o fim. E isso era tudo o que importava. Hoje, quando João olha para trás, não vê um passado de vergonha, mas uma história de misericórdia. Não se enxerga mais como um homem derrotado, mas como um troféu da graça de Deus. E toda vez que encontra alguém que se sente como ele um dia se sentiu inútil, abandonado, sem valor, ele se aproxima, olha nos olhos daquela pessoa e diz com convicção: "Meu irmão, minha irmã, você pode não ver agora, mas nos olhos de Deus, você não é lixo. Você é ouro. E Ele está só esperando você deixar que Ele te limpe, te refine e te faça brilhar." João não esquecia o dia em que, pela primeira vez, entrou na congregação cristã.
Foi arrastado por um irmão que não desistiu dele, mesmo quando ele cuspia palavras duras e empurrava a mão estendida. Não quero saber de Deus, não mereço nem pisar aqui, tinha dito, com os olhos cheios de ódio contra si mesmo. Mas o irmão apenas sorriu e respondeu: ninguém merece, meu irmão. Por isso é graça. Aquela palavra, graça, ecoou dentro dele como um martelo quebrando pedra. Não era sobre merecimento. Era sobre um amor que não desistia, mesmo quando o homem já tinha desistido de si. Nos primeiros cultos, João chorava sem fazer barulho. As lágrimas escorriam enquanto os hinos eram cantados, e ele sentia cada palavra como uma faca cortando as camadas de dureza do seu coração. Lava-me, purifica-me, e serei mais alvo que a neve. Quantas vezes ele ouviu aquele verso e pensou: mas e se a minha neve já está preta demais? Até que uma noite, durante a oração final, o irmão mais velho se aproximou e pôs a mão em seu ombro. Filho, o sangue de Jesus não tem grau de sujidade. Ou limpa tudo ou não limpa nada. João tremia. Aquilo era demais para aceitar, mas algo dentro dele começou a ceder, como gelo derretendo sob um sol forte. Os dias que se seguiram foram de luta. João ainda caía. Às vezes, depois de um culto, saía e voltava para os mesmos lugares, as mesmas companhias, como um cão voltando ao próprio vômito. Mas agora havia uma diferença. Ele voltava para a igreja também. E cada vez que caía, um irmão o levantava. Uma irmã orava por ele. O pastor o chamava pelo nome e dizia: Deus não terminou contigo. Uma vez, depois de uma recaída, João chegou ao culto com o rosto marcado pela culpa. O irmão que o trouxera pela primeira vez o viu no fundo do salão, e sem dizer nada, foi até ele e abraçou-o forte. João desabou: eu não consigo, irmão. Não consigo. E a resposta veio baixa, firme: não é você que consegue. É ele que faz em você. Foi numa dessas noites que João teve um sonho. Sonhou que estava em um lugar escuro, cheio de lixo, e uma mão o puxava para cima. Ele resistia, dizendo que não adiantava, que estava sujo demais. Mas a mão não soltava. Quando finalmente olhou para cima, viu um homem com as mãos marcadas por cicatrizes. Estas marcas são por você, o homem disse. João acordou suando, o coração batendo forte. Não precisava de interpretação. Sabia que era Jesus. E pela primeira vez entendeu que aquele amor não era teoria, era algo que tinha cicatrizes. A partir daí, João começou a mudar. Não de uma vez, não sem dor, mas mudou. Parou de beber. Parou de brigar. Começou a ler a Bíblia, mesmo que não entendesse tudo. Uma passagem o marcava especialmente: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Ele repetia isso para si mesmo como um mantra. Nova criatura. Nova criatura. Às vezes, olhava no espelho e não reconhecia o homem que via. Não era mais o mesmo. E no entanto, era mais ele mesmo do que nunca. Um dia, durante um culto de ação de graças, João se levantou para dar seu testemunho. As palavras saíram trêmulas, mas cheias de vida. Irmãos, eu era um homem que pensava que não tinha mais jeito. Que Deus tinha me jogado fora como lixo. Mas Deus não joga ninguém fora. Ele recicla. Ele pega o que o mundo descartou e faz algo novo. Eu sou a prova disso. Muitas pessoas choravam. Algumas se levantaram para abraçá-lo depois. Uma senhora idosa com os olhos brilhando segurou sua mão e disse: Filho, você é a resposta de muitas orações. Não só suas, mas das suas mães, dos seus irmãos em Cristo que não te viram, mas oraram por você. João também começou a orar pelos outros. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, ele se ajoelhava e pedia a Deus: Senhor, usa minha vida hoje. Mostra-me quem precisa ouvir que não está sozinho. E Deus respondia. Uma vez, no ônibus, viu um homem com o rosto marcado pelo desespero. João sentou-se ao seu lado, e sem saber o que dizer, apenas perguntou: O senhor está bem? O homem desabou. Contou que tinha perdido o emprego, a família, e que estava pensando em acabar com tudo. João ouviu, depois disse: Eu já estive onde o senhor está. Mas Deus me tirou desse poço. Ele pode tirar você também. Levou o homem para a igreja naquela mesma noite. Hoje, aquele homem é batizado e serve a Deus com alegria. Outra vez, João foi visitado por um antigo amigo dos tempos de pecado. O homem chegou bêbado, xingando, dizendo que João era um hipócrita. João não revidou. Convidou-o para entrar, serviu-lhe café, e sentou-se ao seu lado. Eu também já falei assim de quem servia a Deus, disse calmamente. Mas sabe de uma coisa? Deus não me odeia por isso. Ele me ama. E ama você também. O homem zombou, mas algo na calma de João o incomodou. Antes de ir embora, perguntou: Como você consegue não me odiar depois do que eu fiz? João sorriu. Porque eu já fui perdoado de coisas muito piores.
A vida de João não era perfeita. Ainda havia dias difíceis. Às vezes, a memória do passado voltava como uma onda tentando afogá-lo. Mas agora ele sabia o que fazer. Corria para os braços de Deus. Uma noite, depois de um desses dias ruins, ele abriu a Bíblia e leu, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. João chorou. Não era mais um homem sozinho, lutando contra o mundo. Era um filho amado, carregado nos braços do Pai. Com o tempo, João começou a participar mais ativamente na igreja. Ajuda a limpar o templo, visita os doentes, ora com os que estão passando por provas. Não é um pregador, não tem estudos teológicos, mas tem algo que muitos não têm, um coração que entende a dor dos quebrantados. Porque ele já foi um deles. E agora, toda vez que vê alguém se sentindo como lixo, ele se aproxima e conta sua história. Não para se glorificar, mas para mostrar que se Deus fez por ele, pode fazer por qualquer um. Uma vez, uma jovem chegou à igreja com o rosto inchado de tanto chorar. Havia sido abandonada pelo namorado, traída, humilhada. João sentou-se ao seu lado e disse: Você sabe por que o ouro é tão valioso? Porque passa pelo fogo. E sabe por que o fogo não destrói o ouro? Porque o ouro é mais forte que o fogo. A jovem olhou para ele confusa. Deus não te abandonou, continuou João. Ele está te refinando. E quando isso acabar, você vai brilhar como nunca. A jovem não entendeu tudo naquele momento, mas algo naquelas palavras a fez voltar. Hoje, ela serve a Deus com alegria, e seu testemunho toca muitas vidas. João também aprendeu a ser grato pelas pequenas coisas. Antes, ele só via o que faltava. Agora, agradece por cada manhã que acorda sóbrio, por cada refeição que tem, por cada irmão que cumprimenta com um aperto de mão ou um abraço. Uma vez, durante a ceia, enquanto partia o pão, ele pensou: Eu que não merecia nem as migalhas, agora estou à mesa do Senhor. E as lágrimas caíram sem que ele pudesse evitar. Hoje, quando João ora, não é mais com desespero, mas com confiança. Senhor, obrigado por não ter me deixado no lixo. Obrigado por ver ouro onde os outros viam só sujeira. Obrigado por cada cicatriz que o Senhor sarou, por cada noite que o Senhor me guardou, por cada manhã que o Senhor me deu. E acima de tudo, obrigado por me amar antes mesmo de eu te amar. Ele sabe que a jornada não acabou. Há ainda batalhas, tentações, provas. Mas também sabe que no final vencerá. Não por sua força, mas pela graça daquele que o tirou da lama e o pôs sobre a rocha. E assim João segue. Não como um herói, não como um homem perfeito, mas como um troféu da misericórdia de Deus. Um homem que já foi lixo aos seus próprios olhos, mas que descobriu que para Deus sempre foi ouro. Só estava esperando ser encontrado.